Minha irmã vai se casar com meu ex-marido e meus pais exigem que eu vá porque eles não querem que ninguém questione minha ausência. Então eu fui e contei a verdade para todos. Eu, de 30 anos, tenho um probleminha e não sei bem se estou errada aqui. Me deixe começar contando sobre meu relacionamento anterior. Quando conheci meu ex-namorado, Felipe, de 32 anos, pensei que ele era o amor da minha vida. Ele era charmoso, engraçado e solidário, ou assim eu pensava. Nós namoramos por 3 anos e durante a maior parte desse tempo, eu acreditei que ele estava tão investido em nosso relacionamento quanto eu. Mas olhando para trás, havia bandeiras vermelhas que eu ignorei. Ele era reservado com seu telefone. Sempre que eu tentava falar com ele sobre o quão estranho isso era, ele dizia que era só coisa de trabalho. Ele também desaparecia por horas sem explicação e tinha um talento especial para me fazer sentir culpada quando eu mencionava o assunto. Eu atribuía isso às minhas inseguranças. Afinal, Felipe sempre sabia as palavras certas para me fazer sentir especial quando eu duvidava dele. As coisas começaram a desandar durante um churrasco de família que meus pais organizaram. Minha irmã mais nova, Milena, de 27 anos, insistiu que eu fosse porque já fazia um tempo que eu não ia a uma reunião de família. Ela disse que isso significaria muito para ela, então eu concordei relutantemente. Em um ponto, percebi que Felipe tinha ido embora por um tempo. Enquanto eu vagava pela casa procurando por ele, tropecei no quarto de hóspedes e lá estavam eles. Peguei Felipe e Milena juntos. Minha mente ficou em branco enquanto eles se esforçavam para se explicar. Felipe gaguejou algo sobre como ele e Milena tinham se conectado e não conseguiam mais lutar contra seus sentimentos. Milena disse que eles não queriam me machucar, mas que eram almas gêmeas. Almas gêmeas. Essa é a palavra que eles usaram para se justificar. Eu me senti mal do estômago. Saí furiosa e dirigi para casa chorando. Honestamente, foi um milagre eu não ter sofrido um acidente porque eu mal conseguia ver qualquer coisa na minha frente através das minhas lágrimas. Mas o que doeu ainda mais foi a reação da minha família quando contei a eles. Meus pais ignoraram isso, eles disseram que essas coisas acontecem e Felipe e Milena simplesmente se apaixonaram. Eles agiram como se meu coração partido fosse um pequeno inconveniente comparado à história de amor florescente entre Felipe e Milena. Não tive contato com Felipe e Milena e me distanciei da minha família. Ao longo dos anos, reconstruí minha vida pedaço por pedaço. Me concentrei na minha carreira, fiz novos amigos e encontrei a felicidade novamente. Do nada, recebi um convite para o casamento de Felipe e Milena. Foi como um tapa na cara. No começo, planejei não ir. Não tinha como eu ficar sentada ali e ver eles jurarem amor eterno depois do que fizeram comigo. Mas meus pais tinham outras ideias. Eles ligaram, mandaram mensagens e até apareceram no meu apartamento sem avisar e imploraram para que eu fosse. Eles alegaram que minha ausência causaria fofoca e faria a família ficar mal. Eles disseram que era hora de deixar o passado para trás e seguir o caminho mais nobre. Em um momento, minha mãe sentou comigo e disse que não estava pedindo que eu os perdoasse, mas que seja uma pessoa maior. Família é mais importante do que guardar rancores. Admito que isso me pegou. Eu mal falava com meus pais, mas não queria cortar eles completamente. Percebi que seguir em frente significava ser capaz de mostrar que eu tinha me curado. Eu não via porque eu tinha que fazer as pessoas pensarem que eu era amarga quando eu realmente não era. Eu imaginei que eu poderia continuar mantendo minha família à distância, mas isso não significava que eu precisava me fazer parecer fraca. Então eu disse aos meus pais que eu iria ao casamento de Milena. Essa decisão deveria ter sido o fim de tudo, mas então Milena começou a me encher de mensagens. A maioria delas eram mensagens sobre como ela venceu ou como Felipe sempre a preferiu. No começo eu as ignorei, mas então um conjunto específico de mensagens chamou minha atenção. Milena, provavelmente bêbada, mandando mensagem. Reclamou sobre quanta pressão os pais de Felipe estavam colocando sobre eles para provar seu valor se quisessem herdar a fortuna da família. Ela se gabou sobre como o casamento deles iria selar o acordo e garantir que eles ficariam bem graças aos pais de Felipe. De repente, tudo se encaixou. Felipe e Milena não estavam apenas construindo uma vida juntos, eles estavam apostando na herança dele. Saber disso me fez ver o casamento deles sob uma luz diferente. Eu não era apenas uma ex-namorada amarga que tinha sido traída, eu era alguém que tinha o poder de expor a hipocrisia deles. Mas eu queria um encerramento, não vingança. Quando cheguei ao casamento, admito, parte de mim queria dar meia volta e ir embora. As decorações eram lindas, e todos pareciam tão felizes, mas tudo parecia tão falso para mim. Encontrei meu assento e mantive minha cabeça baixa, planejando apenas passar o dia.
Mas então meus pais vieram até mim e me pediram para fazer um discurso. Eles disseram que significaria muito para Milena se eu mostrasse meu apoio na frente de todos. Eu queria recusar porque isso era humilhante demais para eu fazer. Mas minha mãe não parou de me implorar e meu pai começou a falar comigo em seu tom irritado, o que me fez desmoronar bem rápido. Eu sabia que eles só queriam que eu jogasse junto para que a reputação da família permanecesse intacta, mas eu odiava que eles quisessem isso sabendo que eu estava sendo humilhada pelo próprio casal que eles queriam que eu elogiasse. Mais uma vez concordei por obrigação e culpa. Enquanto eu estava no pódio, olhando para todos, eu me senti tão brava e magoada. Assim que eu ia fazer um discurso muito genérico e monótono, uma surpreendente sensação de clareza tomou conta de mim. Comecei meu discurso falando sobre o amor e como ele pode vir de lugares inesperados. Mencionei a importância da honestidade e da confiança em um relacionamento. Então, eu me voltei para minha própria história. Contei a todos como eu já tive um relacionamento com Felipe, como eu acreditava que ele era meu futuro, e como esse futuro foi roubado de mim por alguém em quem eu achava que podia confiar. Descreve o momento em que descobri sobre Felipe e Milena e a dor que isso me causou. Mas não parei por aí. Eu disse que, embora a traição deles tivesse me quebrado, também me ensinou lições valiosas sobre resiliência e autorrespeito. Falei diretamente com os pais de Felipe, agradecendo eles pela gentileza durante o tempo em que estive com Felipe. Mencionei o quanto eu apreciava o apoio deles naquela época e como eu esperava que eles soubessem toda a verdade sobre as escolhas que Felipe e Milena fizeram. Eu nunca levantei minha voz ou pareci brava. Eu mantive meu tom calmo e comedido, deixando a verdade falar por si mesma. Quando terminei, houve um silêncio atordoante na sala. Os pais de Felipe pareciam furiosos. Eles saíram quase imediatamente, e eu sabia que minhas palavras tinham tocado em um nervo. O resto do casamento foi um borrão de caos. Milena veio até mim, gritando sobre como eu tinha arruinado seu grande dia. Felipe tentou puxar ela para longe, mas ela não parava de gritar. Meus pais ficaram mortificados, mas eu não me importei. Eu tinha dito o que precisava dizer e pela primeira vez em anos, senti uma sensação de encerramento. Mais tarde, descobri por um conhecido em comum que os pais de Felipe estavam pensando em deserdar ele depois do meu discurso. Eles disseram que não podiam apoiar alguém que agiu de forma tão desonrosa. O futuro perfeito de Milena e Felipe pode acabar em um instante, e eles estão me culpando por isso. As mensagens de Milena chegaram em massa logo depois, me acusando de arruinar sua vida. Ela me chamou de egoísta, mesquinha e vingativa. Mas eu não respondi. Eu não tinha arrependimento sobre o que tinha feito. A verdade precisava vir à tona, e se isso causou problemas para eles, foi culpa deles. Mas já faz uma semana e Milena não parou de me mandar mensagens sobre o quão horrível eu sou. Se você está curtindo o vídeo até aqui, já deixa o like para dar aquela ajuda. E se ainda não for inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e ativar as notificações. Assim você não perde nada do que vem por aí. Bora continuar. Atualização 1. Sinto que preciso esclarecer porque exatamente concordei em ir ao casamento quando eu poderia ter evitado tudo e cortado o contato com minha família por sequer pensar em sugerir isso para mim. Quando decidi ir ao casamento, fiz isso porque queria mostrar à minha família que eu não era a pessoa amarga e vingativa que eles pareciam pensar que eu era. Fui porque queria um encerramento e talvez, em algum nível, eu também quisesse provar a mim mesmo que eu era mais forte do que a dor que eles me causaram. Mas no fundo, eu estaria mentindo se dissesse que não havia uma parte de mim que queria fazer uma declaração. Eles me humilharam, e eu senti como se ninguém nunca tivesse realmente entendido o quanto doía ser traído por Felipe e Milena, duas pessoas em quem eu mais confiava. Olhando para trás, posso admitir que meu discurso foi mesquinho. Não era só sobre dizer a verdade, era sobre garantir que Felipe e Milena sentissem a dor do que fizeram comigo. Mas não me arrependo disso. Quando eu estava sofrendo, ninguém me defendeu. Ninguém disse a Felipe e Milena que eles estavam errados. Minha família varreu para debaixo do tapete, e os pais de Felipe, embora gentis comigo durante nosso relacionamento, nunca intervieram para responsabilizar ele. Não me arrependo do que disse. Pela primeira vez, pude contar meu lado da história. Depois do casamento, a repercussão foi imediata. Os pais de Felipe ficaram furiosos. Pelo que eu descobri por meio de conhecidos mútuos, eles sempre se orgulharam de ser uma família respeitável. Quando eles ouviram como o relacionamento de Felipe e Milena começou, eles se sentiram profundamente envergonhados. A mãe de Felipe estava especialmente brava.
Ela acreditava que Felipe havia mentido para ela sobre a linha do tempo de seu relacionamento com Milena e eu. Eles não conseguiam nem considerar a ideia de deixar sua herança para alguém que, aos olhos deles, não tinha moral nem integridade. Não era só sobre meu discurso, era sobre o padrão de desonestidade de Felipe e a desgraça que ele trouxe para o nome da família. Então eles cortaram ele e Milena completamente. Descobri sobre os problemas financeiros de Felipe e Milena algumas semanas depois. Um dos nossos amigos em comum entrou em contato comigo para compartilhar a fofoca. Aparentemente, sem o apoio financeiro dos pais de Felipe, eles estavam lutando para pagar pelo estilo de vida luxuoso que estavam planejando. O casamento sozinho tinha sido uma despesa enorme, e eles estavam contando com a herança para cobrir ela. Agora, sem rede de segurança financeira, eles estavam lutando. Milena, em particular, estava devastada. Ela sempre sonhou em viver uma vida confortável, e agora estava presa tentando descobrir como administrar suas dívidas crescentes. Então vieram as mensagens de Milena. No começo, elas eram raivosas e acusatórias. Ela me culpou inteiramente pela situação deles, dizendo que eu tinha destruído o futuro deles e virado os pais de Felipe contra eles. Ela me disse que eu era egoísta e vingativa, que eu tinha arruinado a felicidade dela. Mas então seu tom mudou. Ela começou a exigir que eu me desculpasse publicamente com os pais de Felipe. Ela queria que eu dissesse a eles que eu tinha exagerado a situação e deturpado o relacionamento deles no meu discurso. Milena até sugeriu que eu implorasse aos pais de Felipe para reconsiderarem a decisão de cortar eles. As exigências dela eram absurdas. Ela queria que eu me humilhasse de novo só para consertar uma situação que ela e Felipe tinham criado. Depois de tudo que eles fizeram, depois da traição e da dor que me causaram, ela teve a audácia de me pedir para limpar a bagunça deles. Recusei tudo. Disse a ela que não era responsável pelas escolhas deles ou suas consequências. Se os pais de Felipe tinham decidido cortar eles, não era por causa do meu discurso, era por causa das próprias ações deles. Eles construíram seu relacionamento em mentiras e traições, e agora estavam enfrentando as consequências dessas decisões. Não era meu trabalho salvar eles. Não respondi mais a nenhuma mensagem de Milena depois disso. Eu a bloqueei e segui em frente. Por anos, carreguei o peso do que eles fizeram comigo, mas agora parecia que eu finalmente tinha deixado para lá. As lutas deles eram deles, e eu não tinha interesse em me envolver. Pela primeira vez em muito tempo, me senti em paz. Faz uma semana que bloqueei a Milena e honestamente é ótimo. Ninguém mais entrou em contato comigo desde então, e espero não estar dando azar dizendo isso. Atualização 2. Depois de bloquear Milena e decidir seguir em frente, pensei que o drama tinha ficado para trás. Mas claro, minha família não conseguiu deixar isso para lá. Uma semana e meia depois de eu ignorar as exigências de Milena, meus pais entraram em contato e insistiram que todos nós nos sentássemos para consertar as coisas. Segundo eles, meu discurso havia criado uma cisão desnecessária na família, e cabia a mim consertar as coisas. Eles estavam chateados porque Milena e Felipe estavam lutando e achavam que eu deveria assumir a responsabilidade pelo que eles viam como minha parte em suas dificuldades. Eventualmente ficou tão ruim que decidi acertar as coisas de uma vez por todas me encontrando com eles. Decidi encontrar eles em nosso café local. Durante a reunião, meus pais me pintaram como mesquinha e vingativa. Eles me acusaram de guardar rancor e disseram que meu discurso no casamento foi desnecessário. Eles continuaram dizendo que eu precisava ser uma pessoa maior e mostrar alguma maturidade. Eles me lembraram que a família vem em primeiro lugar e que Milena era minha irmã, não importa o que tivesse acontecido no passado. Para eles, minhas ações não eram apenas para machucar Felipe e Milena, eles alegaram que eu tinha envergonhado a família inteira. Eles insistiram que eu entrasse em contato com os pais de Felipe e me desculpasse por agravar as coisas. O que eles acreditavam que poderia ajudar a amenizar as coisas para Milena e Felipe. Seus argumentos não me surpreenderam, mas ainda doeram. Eles continuaram a ignorar o que Felipe e Milena tinham feito comigo. Agiram como se eu devesse simplesmente esquecer porque o tempo cura todas as feridas. Eles nunca reconheceram quanta dor eu tinha passado por causa da traição deles. Em vez disso, eles se concentraram em como minhas ações pioraram as coisas para Milena. Era tudo sobre o futuro, a felicidade e o relacionamento de Milena. Mais uma vez, senti que meus sentimentos não importavam. Como ninguém estava me defendendo ou sequer pensando em mim, eu sabia que tinha que me defender. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu me defendi. Eu disse a eles que não iria me desculpar por dizer a verdade.
Lembrei a eles que o relacionamento de Milena e Felipe começou com uma traição, e se eles estavam enfrentando consequências agora, não era minha culpa. Eu apontei como eles nunca responsabilizaram Milena pelo que ela fez comigo e como eles sempre esperaram que eu fosse a única a fazer as pazes. Eu disse a eles que eu estava farta de ser a única a limpar a bagunça de todo mundo. Meus pais tentaram argumentar comigo e disseram que Milena, Felipe e eu éramos jovens e que essas coisas acontecem nessa idade, mas eu não estava aceitando isso. Fiquei tão frustrada com eles em algum momento que me levantei e saí do café furiosa. Desliguei meu telefone também porque não queria ouvir mais nada deles. Mas mesmo tendo tanta certeza sobre minha posição, comecei a me sentir culpada. Sei que não fiz nada de errado, mas eu não sei o que aconteceu naquele dia. As palavras dos meus pais continuaram ecoando na minha mente. Eles me fizeram sentir como se eu estivesse sendo insensível, como se eu tivesse ido longe demais com meu discurso. Comecei a me perguntar se havia mais na história com os pais de Felipe. Então decidi entrar em contato com os pais de Felipe. Eu queria ouvir o lado deles da história diretamente. Quando os contatei, os pais de Felipe estavam surpreendentemente abertos a falar comigo. Eles disseram que estavam chateados com Felipe muito antes do casamento, mas não agiram até que meu discurso lhes deu clareza. Eles explicaram que Felipe havia mentido para eles sobre várias coisas durante nosso relacionamento. Por exemplo, ele havia exagerado suas conquistas profissionais e fingido que era financeiramente estável quando, na verdade, estava contando com eles para apoio. Eles estavam desconfiados há um tempo, mas não queriam confrontar eles sem provas sólidas. Meu discurso no casamento foi o ponto de virada. Ele confirmou que eles suspeitavam o tempo todo, que Felipe era desonesto e manipulador. Eles me disseram que ficaram particularmente decepcionados com a forma como o relacionamento de Felipe e Milena começou, pois mostrou uma completa falta de integridade. A mãe de Felipe disse que se sentiram traídos porque confiaram que ele seria melhor do que isso. Meu discurso não os fez cortar Felipe, apenas validou as preocupações que eles já tinham. Eles deixaram claro que sua decisão foi baseada em anos observando o comportamento de Felipe, não apenas nas revelações no casamento. Eles também expressaram gratidão pela minha honestidade. Eles disseram que admiravam como eu me comportei no casamento, mesmo que devesse ter sido uma situação difícil para mim. Ouvir isso foi como tirar um peso dos meus ombros. Por muito tempo, senti que ninguém entendia o quanto a traição de Felipe e Milena tinha me machucado. Saber que os pais de Felipe viam a verdade e apreciavam minha perspectiva me fez sentir validada de uma forma que minha própria família nunca sentiu. Depois daquela conversa, me senti mais em paz. Percebi que meu discurso não era a causa raiz dos problemas de Felipe e Milena. Suas lutas eram o resultado de suas próprias escolhas e ações, não minhas. Carreguei tanta culpa ao longo dos anos, mas agora vejo que não fiz nada de errado ao me defender. Eu dei aos pais de Felipe a clareza que eles precisavam para tomar uma decisão que eles estavam evitando por muito tempo. Minha família não via dessa forma. Eles continuaram a me pressionar para me reconciliar com Milena, mas eu parei de deixar suas opiniões me afetarem. Já passei tempo suficiente me sentindo culpada por coisas que não são minha culpa. A situação de Felipe e Milena é deles para lidar, e não tenho intenção de me envolver mais. Pela primeira vez, estou me colocando em primeiro lugar. Atualização 3. Já faz 4 meses desde minha última atualização, e por 3 desses meses, as coisas estavam abençoadamente quietas. Milena e meus pais pararam de se comunicar. Eles finalmente aceitaram que eu não iria bancar a pacificadora ou consertar a bagunça que Milena e Felipe fizeram de suas vidas. Pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, me senti em paz. Não estava consumido pela culpa ou raiva, e finalmente consegui me concentrar em mim mesma e na minha felicidade. Mas claro, nada permanece em paz para sempre. No começo deste mês, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Não demorou muito para descobrir que era Milena. Ela não perdeu tempo me informando que havia anulado seu casamento com Felipe. Ela disse que não podia mais fazer isso e que sentia que eu merecia saber. Não respondi. Eu já tinha deixado claro que não a queria na minha vida, e não estava prestes a reabrir aquela porta. Mas Milena não tinha terminado. Nos dias seguintes, ela enviou uma enxurrada de mensagens, revelando gradualmente o que a levou a decidir deixar Felipe. De acordo com Milena, as dificuldades financeiras que eles enfrentaram depois que Felipe foi cortado tiveram um grande impacto no casamento deles. Felipe, que sempre dependeu do dinheiro dos pais, não conseguiu lidar com a pressão de viver com um orçamento apertado. Em vez de resolver os problemas deles, ele começou a trair.
E não apenas com uma mulher, Milena alegou ter descoberto que ele havia sido infiel com várias mulheres, incluindo 2 de suas damas de honra. Eu nunca respondi, mas acho que ela sabia que eu estava lendo as mensagens porque meus recibos de leitura estavam ativados. Milena explicou como descobriu. Ela disse que começou a notar que o comportamento de Felipe estava se tornando mais estranho. Ele ficava fora até tarde, inventava desculpas esfarrapadas para suas ausências e era reservado com seu telefone. No começo, ela ignorou, porque pensou que era apenas o estresse que o afetava. Mas uma noite, ela recebeu uma mensagem de uma de suas madrinhas, que confessou ter tido um breve caso com Felipe. A madrinha alegou que não sabia como contar a Milena, mas se sentia culpada por manter segredo. Essa confissão abriu as comportas. Milena confrontou Felipe, que inicialmente negou tudo, mas acabou admitindo a traição, não apenas com a madrinha que confessou, mas com outra madrinha e algumas outras mulheres também. Enquanto eu lia as mensagens de Milena, eu sentia tantas coisas. Parte de mim se sentia vingada. Felipe finalmente tinha mostrado a Milena suas verdadeiras cores, e ela estava passando pela mesma traição que eu tinha sofrido anos atrás. Parecia que o karma tinha fechado o ciclo. Ao mesmo tempo, não pude deixar de sentir uma pontada de pena por ela. Eu sabia o quão devastador era ser traída, ter a pessoa em quem você mais confiava destruindo completamente seu mundo. Mas essa pena não durou muito. Milena pode ter sido traída por Felipe, mas ela me traiu primeiro. Ela fez suas escolhas, e agora estava lidando com as consequências. Milena não parou apenas em explicar o que aconteceu. Ela começou a me pedir conselhos. Ela disse que não sabia como lidar com a traição, e queria saber como eu tinha conseguido seguir em frente depois que Felipe me traiu. Ela continuou tentando se conectar comigo, dizendo que nós 2 fomos machucadas pelo mesmo homem e que deveríamos apoiar uma a outra. Mas o que mais me impressionou foi o que ela não disse. Em nenhuma das mensagens ela se desculpou pelo que tinha feito comigo. Ela nunca reconheceu a dor que me causou ao me trair com Felipe. Em vez disso, ela agiu como se estivéssemos no mesmo barco, como se o sofrimento dela de alguma forma apagasse o passado. Não respondi a nenhuma de suas mensagens. Eu já tinha dado a ela mais do meu tempo e energia do que ela merecia. Depois de alguns dias de mensagens sem parar, eu a bloqueei novamente. Não senti culpa dessa vez. Felipe tinha mostrado a Milena exatamente quem ele era, e ela não tinha ninguém para culpar além de si mesma por ignorar todos os sinais de alerta. No que me diz respeito, ela está colhendo o que plantou. Olhando para trás, não me arrependo de como lidei com a situação no casamento ou nos meses que se seguiram. Dizer a verdade não foi mesquinho, foi necessário. O relacionamento de Felipe e Milena foi construído em mentiras e traições, e era apenas uma questão de tempo até que tudo desabasse. Passei muito da minha vida tentando agradar pessoas que não merecem minha gentileza, e estou farta disso. Pela primeira vez em anos, estou me concentrando em mim mesmo e na minha felicidade, e isso é incrível. Aprendi que às vezes a melhor coisa que você pode fazer é ir embora e deixar o karma cuidar do resto. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!